Nesse exato momento, tem algo completamente gigantesco acontecendo e a enorme maioria das pessoas na face da Terra não faz a menor ideia, está completamente alienada e não está entendendo a dinâmica de tudo que está acontecendo na geopolítica e na macroeconomia global. My fellow Americans, this is Liberation Day. A ordem monetária global, aquela que vem sustentando o poder americano, a hegemonia norte-americana por 80 anos, desde 1944, quando tivemos o Tratado de Bretton Woods no final da Segunda Guerra Mundial, essa ordem monetária está ruindo diante dos nossos olhos. O dólar está sendo questionado como ativo de reserva global. A confiança nos títulos do Tesouro Americano simplesmente desapareceu e a gente já sabia, nós bitcoinheiros sabíamos que esse momento chegaria, mas não sabíamos quando e parece que está finalmente chegando. Os Estados Unidos estão sendo forçados a imprimir dinheiro só para manter o sistema respirando e é inevitável que eles imprimam cada vez mais dinheiro. Só que no meio desse colapso silencioso tem algo extremamente surpreendente que está acontecendo nos bastidores e que pouca gente entendeu. Até mesmo dentro aqui do ecossistema do Bitcoin, nem todo mundo entendeu. Se vocês assistiram o último episódio que saiu do Better Money Podcast com o Ale Vazarelli, tá aí um exemplo claro, talvez, de discordância entre o meu ponto de vista e da maioria do consenso entre o pessoal da bolha do Bitcoin. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo e é por isso que eu tô aqui agora nesse vídeo, que vai ser um vídeo um pouco mais longo, onde eu vou te dar a visão global, na minha opinião, do que vem pela frente. Qual é a minha teoria? A gente está prestes a observar o sistema monetário global entrar numa nova fase, um novo paradigma, onde o Bitcoin vai ter um papel central de protagonismo dentro da política fiscal, da política monetária dos Estados Unidos e talvez por consequência do resto do mundo. Só que antes da gente começar, deixa eu te contar uma pequena história. Tem uma parábola indiana que diz o seguinte: vários cegos são colocados ao redor de um elefante e cada um começa a palpar uma parte diferente do elefante e tenta descrever o que é aquilo. Um deles vai segurar a tromba do elefante e vai dizer que é uma cobra. O outro encosta na perna do elefante e acha que é um tronco de uma árvore. O outro toca na barriga do elefante e acha que é uma parede. O outro toca a orelha do elefante e acha que é uma folha gigante. Pois é exatamente isso que está acontecendo. Acho que as pessoas estão muito ocupadas focando no micro e não estão dando zoom out e olhando o cenário como um todo, com uma visão de drone ou de helicóptero para poder enxergar o macro. Tem muita gente focando nos fluxos de capital institucional que está entrando nesse exato momento pelos ETFs. Tem muita gente focando em price action e olhando gráficos e olhando análise on-chain. Tem muita gente focando só na guerra tarifária do Trump e ninguém está amarrando tudo como um gigantesco quebra-cabeça para te dar uma análise completa. E é exatamente isso que é o objetivo desse meu vídeo aqui. Eu vou te mostrar o panorama completo de tudo o que está acontecendo. Nos bastidores da política americana, nos mercados de dívida globais, nos acordos internacionais que a gente tem assistido aí na mídia com o Trump e os outros países. Vou te explicar porque que, na minha opinião, o Bitcoin vai ser o colateral desse novo sistema monetário global. Então, se você está pronto para enxergar o elefante inteiro, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos embora. A gente está presenciando uma completa ruptura do sistema monetário global e o Bitcoin tem um papel central na reconstrução do sistema com um novo formato. Recentemente, o Ray Dalio, o legendário investidor macro que tem a Bridgewater Associates, um dos maiores investidores da história de Wall Street, deu uma entrevista onde ele explicou exatamente a visão dele do que vem acontecendo. Vamos ouvir. We have something that's much more profound. We have a breaking down of the monetary order. We are going to change the monetary order because we can spend the amounts of money, so we have that problem. And when we talk about the dollar and we talk about tariffs, we have that. We are having a profound changes in our domestic order, how ruling is existing, and we're having profound changes in the world order. Such times are very much like the 1930s. I've studied history, and this repeats over and over again. So if you take tariffs, if you take debt, if you take the rising power challenging the existing power, if you take those factors and look at the factors, those changes in the orders, the systems, are very disruptive. How that's handled could produce something that is much worse than a recession. Pois é, nós já sabíamos que era insustentável continuar alimentando uma economia com déficits trilionários consecutivos
exportando dólares para o mundo afora, recebendo todo tipo de mercadoria, de produtos e simplesmente gastando mais do que pode ad infinito, é lógico que cedo ou tarde a conta chegaria. Por pura lógica e raciocínio lógico, você consegue inferir que esse sistema é insustentável. Com todas as moedas fiduciárias, moedas fiat que já existiram na face da Terra, na história da civilização humana, sempre foram a zero. E se os Estados Unidos continuarem nesse mesmo caminho que eles vêm trilhando ao longo das últimas décadas, é lógico que o dólar vai a zero. Porém, agora que a gente está assistindo em primeira mão, de camarote, o desfecho desse capítulo da história. Basicamente, a gente não sabe o que vai acontecer com o dólar, se ele vai de fato a zero, porque eles vão imprimir infinito, ou se existe uma luz do fim do túnel que parece que pela primeira vez, e é por isso que eu estou tão otimista com relação ao Bitcoin, parece que o governo norte-americano enxergou no Bitcoin a esperança para a salvação da hegemonia deles, para ter um novo período de várias e várias décadas, quem sabe até séculos, dos Estados Unidos na hegemonia global. A gente vai chegar lá. Não se apressem. Queria só deixar claro aqui que o problema, a conta chegou. O dólar não vai durar muito tempo se eles simplesmente continuarem imprimindo dinheiro e se endividando, uma dívida que já passou de 36 trilhões e a despesa com juros da dívida está cada vez maior. Eles têm uma quantidade colossal de dívida para quitar nesses próximos 18 meses. A Janet Yellen, ex-secretária do Tesouro, teve que endividar os Estados Unidos a níveis absurdos com títulos de curto prazo, porque o mercado não estava querendo emprestar dinheiro para os Estados Unidos para 10 anos ou mais. Agora o Trump tem uma batata quente na mão, ele e o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro atual, para simplesmente conseguir rolar essa dívida e conseguir lidar com esses déficits gigantescos e com o fato de que, por mais que eles arrecadem dinheiro, não é o suficiente para pagar todas as despesas engessadas na Constituição, mais a despesa com serviço de juros da dívida. Então eles têm um problemaço na frente que eles estão tentando lidar. Tudo que você está assistindo na mídia sobre as tarifas e a guerra comercial do Trump tem um vínculo muito forte com isso. E é disso que a gente vai tratar agora. Se você acompanha o que está acontecendo pelo mundo através da grande mídia, provavelmente você está encontrando notícias falando que Trump é um maníaco, um psicopata que resolveu destruir a economia global, impondo tarifas abusivas e estratosféricas em cima de todos os países do mundo, que essa guerra comercial pode causar um crash nos mercados e destruir tudo, mas a verdade é que essa é apenas a camada superficial da história como um todo e tem muita coisa por debaixo dessas tarifas. A gente vai agora levantar aqui o capô e enxergar o que é, que significa, por que a gente está assistindo em primeira mão essas notícias da guerra comercial entre Estados Unidos e principalmente China, mas com tarifas para o resto dos países, e o que vem de fato acontecendo. O que essas tarifas significam? Elas não são aleatórias, elas não são delírio de um presidente psicopata, não. Elas fazem parte de um plano muito maior, uma espécie de reposicionamento geopolítico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão cientes de que o fim da linha chegou, eles não podem continuar no sistema que eles vêm há 80 anos, exportando inflação para o resto do mundo através de dólares, importando produtos e ficando cada vez mais dependentes da capacidade industrial de outros países e gerando déficits infinitos com a bola de neve que não para de crescer. Recentemente eu assisti um vídeo do Mark Moss, que eu vou colocar um trechinho pequeno aqui, e ele fala sobre o xadrez 4D, que supostamente são essas tarifas que o Trump está jogando. E ele fala quais são as 4 camadas que a gente já vai ver. Vamos lá. The point is like, what if these tariffs aren't actually the point? It's not about the tariffs. What if it's the bait to get the second, third and the fourth layer of chess? Bom, eu recomendo fortemente que você assista todos os vídeos que eu estou colocando cortes aqui. Eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição desse vídeo, para depois que você terminar aqui, se você quiser ir mais a fundo na sua investigação, nos seus estudos, clica lá em cada um deles e assiste, porque vale muito a pena. Eu sei que nem todo mundo tem tempo, é por isso que eu estou aqui mastigando e entregando para vocês o produto final já resumido, fácil de entender, mas tem maníacos por aí, com certeza, assistindo meu canal, que são como eu, que não conseguem cansar de assistir podcasts de Bitcoin. Então recomendo assistir esse vídeo do Mark Moss, mas ele fala basicamente sobre quais são essas 4 dimensões do xadrez 4D, como ele batizou, que é um termo meio clichê, que ele mesmo diz que não gosta, mas ele nesse caso diz que se aplica. Bom, primeira dimensão são as tarifas, é a guerra comercial em si, é o que a gente assiste na mídia, os Estados Unidos impondo cada vez mais tarifas sobre produtos chineses e de outros países, que parece, à primeira vista, protecionismo, mas é só
o início dessa reconfiguração global. O objetivo real, segundo Moss, é forçar os aliados a escolher um lado. Eles vão ser aliados da China ou aliados dos Estados Unidos. Então, é causar esse caos, esse atrito inicial para forçar um realinhamento global entre eixos. Qual que é a segunda dimensão desse xadrez 4D? Seria a reindustrialização dos Estados Unidos. Como eu falei, os Estados Unidos passaram as últimas 8 décadas simplesmente criando uma demanda artificial por dólares que não existiria se todos os países tivessem suas reservas em ouro e não em dólar. O que foi criado lá no Bretton Woods foi uma espécie de Frankenstein, onde existe uma demanda gigantesca por dólares artificialmente imposta, principalmente depois de 1974, quando os Estados Unidos assinou o acordo com a Arábia Saudita, que criou o petrodólares. Então, para todo país comprar petróleo da Arábia Saudita, precisavam pagar em dólares. Isso fez com que os Estados Unidos se colocassem numa posição muito confortável, em que eles podiam gerar déficits gigantescos, importar coisas baratas do resto do mundo, exportar sua inflação, mas a conta chegou. E eles agora estão se enxergando numa situação de fragilidade, porque o déficit é tão gigantesco, a dívida é tão gigantesca que a confiança na capacidade de pagamento do Tesouro Americano não é mais tão grande. Os países não olham, falam assim, porra, eu vou ficar emprestando dinheiro eternamente para os Estados Unidos, eu não quero ficar comprando treasuries, porque eu não sei, a dívida está muito grande, talvez eles deem calote, talvez o dólar se desvalorize, eu não quero treasuries. Então é isso que está acontecendo. A gente vem observando nos últimos anos, principalmente um movimento dos BRICS, em particular, que estão cada vez mais desovando treasuries, comprando ouro. Então essa hegemonia dos Estados Unidos via exportação de inflação, exportação de dólares está sendo questionada. Chegou a hora dos Estados Unidos fazerem algo a respeito. Uma outra consequência negativa desse sistema é que os Estados Unidos simplesmente fecharam suas fábricas. Você tem, inclusive, nos Estados Unidos tinha a indústria automobilística de Detroit, tinha uma série de cidades industriais, partes regionais ali dos Estados Unidos, em que hoje em dia se chama de cinturão da ferrugem, Rust Belt, porque são fábricas que foram literalmente abandonadas, cidades que o PIB foi se corroendo, porque as fábricas se fecharam, porque começaram a importar todo tipo de produto da China e de outros países. E a gente vai tratar um pouco mais sobre as consequências disso para o povo americano, mais para frente nesse vídeo, mas de fato, a segunda dimensão desse xadrez 4D é isso. É os Estados Unidos tentando se reindustrializar porque eles não podem simplesmente depender de outros países eternamente. Então o Trump, quando ele cria esse incentivo brutal que força as empresas a enfrentar as tarifas, ele está literalmente mandando a mensagem de que você não quer pagar a tarifa? Então beleza, fecha a sua fábrica em Taiwan, em Singapura, no Vietnã, Macau, na China e traga para os Estados Unidos. Contrate pessoas aqui, você não vai pagar a tarifa. Então, o objetivo dele, nesse caso, é reconstruir a base industrial americana, reduzindo a dependência externa e retomando o controle. Aquilo que ele fala do America First, de diminuir esse gap entre o 1% e o 99%, né? As pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres, e tudo isso passa por essa reindustrialização dos Estados Unidos. Terceira dimensão do xadrez 4D é uma espécie de reposicionamento geopolítico global. O Trump está começando a desalinhar os Estados Unidos com as instituições globalistas como a ONU, OMS, OTAN, e ao mesmo tempo ele está reforçando as alianças bilaterais estratégicas com Israel, com a Arábia Saudita, Índia, etc. O objetivo dele parece ser em isolar a China cada vez mais, enfraquecer o bloco dos BRICS e redesenhar um tabuleiro geopolítico global com alianças com novas regras, onde os Estados Unidos têm um papel de liderança. Quarta dimensão do xadrez 4D, que é a camada mais profunda. Como eu falei no começo do vídeo, a conta chegou. Não dá para continuar rodando esse sistema que está soltando fumaça cada vez mais. É necessário e urgente que se reconstrua o sistema monetário global. Caso contrário, a música vai parar, tudo vai colapsar. Como a confiança no dólar e nos treasuries americanos vem colapsando em frente a nossos olhos todos os dias, o objetivo, me parece, do Trump, no caso, o objetivo final dessa quarta dimensão é substituir o sistema atual por um novo sistema, uma nova infraestrutura, um novo sistema monetário, e me parece, a minha teoria, e por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, que o Bitcoin tem um papel central nisso, um papel de protagonismo total. É por isso que o Trump está toda hora aparecendo na mídia, falando que os Estados Unidos serão a Crypto Nation, que ele será o Crypto President, que os Estados Unidos vão ser a nação que mais incentiva empreendedorismo. Ele fala em cripto misturado com Bitcoin porque acho mais por uma falta de entendimento, mas o que importa é o que eles fazem, não o que eles falam. Quando se criou
através da ordem executiva que se criou a reserva estratégica de Bitcoin, a gente teve muito medo dele colocar um monte de porcaria de shitcoin misturada, mas no fim do dia o que veio foi uma distinção clara entre o National Digital Asset Stockpile, que são as shitcoins que estão lá sendo compradas e não vendidas mais, as que foram apreendidas, mas não tem nenhum mandato dizendo não vamos vender essas shitcoins, eles estão livres para vender, e tem a Strategic Reserve de Bitcoin, reserva estratégica de Bitcoin, que sim, nesse caso eles falam que não vão mais vender, e Trump deu abertamente um mandato, ordens claras para o secretário do Tesouro Scott Bessent e o secretário do Comércio Howard Lutnick para irem atrás de formas budget neutral, ou seja, formas que não impactem o déficit ainda mais, que não use dinheiro de pagador de imposto para comprar o máximo de Bitcoin possível. Nós vamos se aprofundar mais nesse assunto mais para frente aqui no vídeo, então fica comigo. Mas de fato, esse parece ser o xadrez 4D. Então, quando você vê as notícias, as manchetes sobre guerra comercial, tarifas, etc., o que está acontecendo de fato é tudo isso. Mas agora vamos conversar um pouco sobre essa quarta dimensão do xadrez 4D, dessa necessidade de redesenho do sistema monetário global. Por que, de fato, o dólar está morrendo? É muito fácil ficar aqui falando que o dólar vai morrer, que ele vai a zero e não explicar um fato. Eu sei que muita gente não entende por que não dá para continuar rodando essa fraude eternamente, do jeito que sempre fizeram. O Fed me parece ser muito ardiloso e muito engenhoso na forma que eles são criativos, na forma de achar maneiras de empurrar o problema com a barriga, sempre 4, 5, 10 anos para frente, mas o fim da linha chegou. E por quê que o fim da linha chegou? Por que o dólar está morrendo? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um trecho de uma entrevista da Lynn Alden no podcast da Nat Brunell. Nat Brunell, uma exímia entrevistadora, um dos melhores podcasts de Bitcoin Only que existem nos Estados Unidos e que eu tive a honra de entrevistar aqui no Better Money Podcast. Vamos lá. So people basically around the world at low cost make things that they sell to us to get our dollars. And we're sort of in a position of great privilege because we could just print these paper dollars out of nothing, essentially. That's what we've been doing. So can you zero in on exactly how this has really hollowed out the working class and it has benefited certain sectors, which you talk about so brilliantly in chapter 13 of your book? Heavy is the head that wears the crown of being the global reserve currency. This has really benefited real estate, technology, high margin sectors, as well as the political forces, anyone that's close to the money printer. We've financialized the economy at the expense of the industrial base. Right. So people often question, is the global reserve currency good for America? With the kind of assumption that the answer is yes. But like any country, especially one as big and dynamic as America, there's not just one America. It's a big mix of a lot of different things going on together that happen to be in one political entity. And so that status basically empowers certain parts of the economy, certain people in the economy, and then it hurts others. And so, for example, if you're in Washington, D.C., and you want to be able to sanction almost anyone in the world, it's nice that everyone's using your ledger. It makes it harder for any entity to go around it. Not impossible, but your sanctions are rather powerful compared to if Canada's sanctioning you, for example. You get a lot of leverage that you can basically pressure other countries with. You have the rest of the world financing part of your deficits because they have this kind of structural need for assets. It's generally good for the stock market because all this capital, what countries do with it, there's often this thing that people say, well, we're sending them pieces of paper and they're sending us goods and services, which is true, but then there's one more step. With those pieces of paper, they go and buy our financial assets. So they buy our stocks, they lend to our corporations, they buy our private equity, they buy some of our real estate. So what we're doing is we're selling portions of our appreciating assets to the rest of the world, and we're acquiring some of their depreciating assets, goods and services, which are useful, but they're different than appreciating assets. So if you're in New York, if you're in the dollar export business, basically, which is a combination of Washington and New York, that's great. Most of the downsides hit lower margin physical industries, particularly manufacturing. That's why it's at the centerpiece. And so all these industrial towns, so basically across the Rust Belt in particular, that's why it's called the Rust Belt. It has literally spent decades stagnating and in many cases literally rusting because we have these like unused steel manufacturing facilities, unused heavy industry, unused light industry. It's really dwindled because there's been little reason to invest in more of that because it's not very competitive.
And so it hollows that out. And then by extension, I mean, if you're operating a restaurant in one of these towns, you're not in the manufacturing business, but you're in a manufacturing area or a heavy industry area. And so it's not just industry specific, it's regional specific, which is why some parts of the country have more flourished, regardless of what occupation you do, and other parts have suffered. And so the problem is, so like running a trade deficit for 1 year or a few years is not a big deal. Deficits come and go, different countries go through these periods. The problem is that when it's structural, due to the reasons I previously described, when you have 50 years in a row of trade deficits, you get a really big imbalance. We've like stacked all the cards on like New York, Washington, Silicon Valley, basically the coastal cities, and we've really kind of kept taking from a lot of the heartland area, except for the farms. But we've taken a lot from all these industrial places, and so you get political changes, you get national security challenges when you realize like you're reliant on your military components to a kind of alarming degree, from foreign sources, or you realize that a country with less GDP than you can pump out missiles faster than you can, just because your manufacturing base is not disproportionately bigger than theirs, even though your economy is. So it has various implications as it builds up for decades. Pois é, esse episódio com a Lynn Alden é uma obra-prima. Ela consegue desenhar um cenário extremamente fácil de entender e uma análise muito assertiva de tudo que está acontecendo. Ela explica aí nesse trecho, particularmente, por que a estrutura do dólar como moeda de reserva global, esse acordo que foi desenhado lá em Bretton Woods em 80 anos atrás, criou uma economia totalmente deformada e totalmente insustentável. Uma das consequências é esse gap, essa desigualdade de renda que vem aumentando cada vez mais nos Estados Unidos. E é por isso que você vê tanto da base eleitoral que votou no Trump, que elegeu o Trump, são pessoas que muitas vezes não têm ativos, não têm ações na bolsa, não têm imóveis, vivem pagando aluguel, vivem paycheck to paycheck, ou seja, com o salário daquele mês. Muitas vezes têm 2, 3 empregos e não conseguem se sustentar e está numa situação cada vez mais desesperadora. E uma boa parte da sociedade americana vem reclamando disso há muitos e muitos anos, enquanto que a outra parte que está ali no topo, que se beneficia por estar perto da impressora de dinheiro, porque tem ações do S&P, porque tem imóveis, ou porque participa de indústrias que se beneficiam, como o Vale do Silício, como ela falou, vão enriquecendo cada vez mais às custas do resto da base da pirâmide. E isso é insustentável. Mas a outra consequência é que esses déficits aumentam mais e mais e mais. Os Estados Unidos precisam emitir mais e mais e mais dívida na forma de treasuries, bills, bonds, etc. À medida que a dívida vai aumentando, a confiança do resto do mundo e dos compradores desses títulos do Tesouro, de que o Tesouro é capaz de honrar essa dívida, vai diminuindo. E, portanto, vão exigindo juros maiores, porque quanto menos confiança você tem, maior a percepção de risco daquele instrumento de dívida, mais juros você vai exigir para comprar aquele instrumento de dívida. E os Estados Unidos estão tendo problemas sérios agora, porque eles estão praticamente não conseguindo rolar essa própria dívida. E o que está acontecendo é uma perda fundamental e gigantesca de confiança. É uma crise de confiança na capacidade de pagamento do Tesouro americano. Quando eu estudei economia na faculdade, e na verdade não era nem economia, era keynesianismo e marxismo, estudei na Universidade de São Paulo, de 2003 a 2008, eu aprendi e ouvia o tempo todo que o ativo livre de risco eram os treasuries de 10 anos americanos. Só que isso não é mais verdade no mundo que a gente vive hoje. E a gente está observando um fenômeno que deixa isso muito claro. Eu vou tratar agora, quando a gente ouvir um trecho da entrevista do Jack Mallers no podcast dele, o Money Matters Podcast. Mas vamos lá. O que eu quero falar agora? Por que a desindustrialização dos Estados Unidos é uma ameaça existencial? Então, a Lynn Alden deixou claro aí nesse trecho, mas esse podcast do Jack Mallers, que eu recomendo demais que todo mundo assista também falou em profundidade sobre isso. Vamos assistir. For many of years, the United States has printed dollars and exchanged them for real stuff that they need. We need food, energy, we need our phones produced, we need our clothes produced, we need oil, energy, raw materials to build things. And we've imported real stuff that we need to live our lives, and we've exported dollars, which is just printed currency that we debase and can make at will.
That's not a very scalable and reliable relationship for anyone. Why would you, if you were making food, if you were making oil, if you're making iPhones or Nike shoes or anything, why the hell would you accept something that another man can print out of thin air for real stuff that you can't print yourself? It was never really a sustainable thing. And the world is starting to unwind from that. The reason the US is focusing on ourselves and saying we need to start producing stuff here and we need to focus and putting ourselves first is because we cannot continue to be reliant on the world making stuff for us when we're only giving them printed pieces of paper in return. In fact, it's becoming a national security threat. Our weapons even are reliant, like the supply chain of our weapons and ability to protect ourselves is even reliant on countries that we aren't sure have our best interest and are going to protect us if we need protection or if we need weapons. I mean, you can make an argument that the proxy war fought between the US and Russia in Ukraine, we lost because we weren't able to produce enough stuff in a timely manner. So that's the context. And China really wasn't going to budge. They were retaliating. Every single time Trump retaliated, they retaliated. And they said, we produce stuff. You don't. What are you going to do about it? Like, we believe that those that can actually produce real things that people consume are the winners. So we are willing to hold our ground, sell our treasuries, and buy gold and call your bluff. And that really, in my humble opinion, is what we saw go down. Pois é, então você, após assistir esses dois trechos do Jack Mallers e da Lynn Alden, deve ter ficado claro para você que reverter todo esse processo que vem se desenrolando por 80 anos agora é uma questão de sobrevivência para os Estados Unidos. O Trump não está impondo essas tarifas simplesmente porque ele é louco. Tem muito mais coisa por baixo, como o Mark Moss explicou, é o tal do xadrez 4D, porque ele já entendeu. Eles precisam redesenhar o sistema monetário, eles precisam sobreviver e ficar menos dependentes geopoliticamente e comercialmente de outros países, até mesmo do seu grande rival que é a China. É indispensável que eles lidem com esse problema gigantesco e que eles lidem agora. Caso contrário, eles se tornarão uma nação irrelevante frente aos seus grandes rivais, principalmente a China. Então, reverter esse processo que vem se desenrolando por 80 anos é complexo, demora e é doloroso. Principalmente doloroso para quem estava se beneficiando ao longo dos 80 anos. Como a Lynn Alden deixou claro, Washington DC, Nova York, Wall Street em particular, e Vale do Silício. Ou seja, as empresas listadas na bolsa, as Mag 7, que basicamente era uma esponja que absorvia essa liquidez excedente. Então, os chineses iam lá e mandavam peças de automóveis, mandavam geladeiras, mandavam roupas, tudo para os Estados Unidos. Recebiam dólares. Só que muitos desses dólares não voltavam para a China, ficavam nos Estados Unidos aportados em empresas como o Google, como o Apple, como a Nvidia e por aí vai. Então, a gente vai começar a observar uma reversão desse prêmio monetário, também em imóveis. Então, todas as coisas que têm um prêmio monetário extremamente esticado, como ações do S&P, imóveis nos Estados Unidos, tudo isso tende a ser reprecificado para baixo. Enquanto que o Bitcoin tem um papel diferente nesse cenário, porque o Bitcoin é um ativo neutro, um ativo de reserva estratégica, um ativo de reserva monetária neutro, que não depende dos Estados Unidos, ou da política monetária americana, ou da China, ou da Rússia, ou de ninguém. É muito provável que o Bitcoin comece a absorver cada vez mais dessa liquidez e tem um papel mais central, mas a gente já vai chegar lá, eu estou me apressando. Vamos voltar para mais um trecho do Jack Mallers, onde ele explica por que a aposta do governo americano de tentar manter um sistema equilibrado via juros e tentar forçar a mão do Federal Reserve para cortar juros rápido me parece ter falhado. O Jack Mallers tem um argumento bem contundente aí, dizendo que talvez a estratégia do Trump, do Scott Bessent e do Howard Lutnick para forçar o Federal Reserve a cortar juros e resolver e lidar com esse problema falhou, e os Estados Unidos meio que não estavam esperando que a China pedisse truco, e agora o blefe deles foi chamado e eles estão meio que sem cartas na manga. Mas vamos assistir esse trecho do Jack Mallers para explicar por que essa crise de confiança nos treasuries é um problemaço gigantesco para os Estados Unidos. Vamos lá. Over the last week.
And I think the U.S. flinched. I mean, Bessent has said he's been focusing on the 10-year treasury. This was not the plan. The plan wasn't stock market down 20%, assets down, 10-year up. That was not the plan. The plan was hopefully the Fed can cut. Hopefully the 10-year comes down. They've got $10 trillion worth of debt that they got to refinance. And if you can get the cost of that capital down, if you got a $10 trillion bill that you got to work on, boy, would it be nice if you had lower cost to refinance it. So the goal was, we're going to be stiff, we're going to be firm, we're going to be focusing on Main Street and not Wall Street, yada, yada, blah, 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 blah. And we're going to get the 10-year down. We're going to refinance our debt. We're going to build from there. Okay, well, that didn't go too well, did it? Because stock market down 20%, but the 10-year up. 10-year up. If everyone's like, get me out, I don't know how the heck they are so indebted and just drowning in debt. And it's unclear how strong the dollar is going to be. It's unclear the future of monetary order. I don't want to lend to the U.S. for 10 years. No chance. Get me out. Then the 10-year is going to go up. And so with the 10-year going up, that's a huge problem. Usually what the administration thought was going to happen is when stocks go down, people exit what they call risk and they find a flight to safety. Flight to safety used to be treasuries, okay? Used to be we go to where there is a return without any risk, right? Without any risk. Let's say the 10-year returns you 5%. The S&P on average return you 14%. So if risk is on, I'm in the S&P because I'm getting a higher number. If risk is off and I have to find a return where I don't want any risk, there could be a war, there could be COVID, there could be trade wars. If I don't want risk, usually the flight to safety are treasuries. But seeing that go up while stocks go down means people are fleeing treasuries and the stock market. Stocks down, 10-year up, gold up, huge problem. Now, when the stock market comes down, people fly to safety. That safety this time is gold. Again, usually in recent history, a flight to safety is lending money to the U.S. government in the form of something like a 10-year, right? What is a 10-year? It's here. U.S., I will lend you my money. You will pay me with interest, okay? People overcomplicate it. It's you're lending to the government. The government's borrowing money from you, and they'll pay you back later, okay? And you know it's risk-free because they're paying you in dollars, and they can print those things, so they can always make you whole on the interest that they owe. People aren't flying to that safety anymore. They're saying, screw that. The dollar, like these guys are a mess. They're indebted. The dollar is in trouble. We're out. So gold is catching that flight to safety. And soon Bitcoin will too. Okay? That's what's happening. So when Bessent is saying, yeah, I'm focusing on the 10-year, I'm focusing on the 10-year, I'm focused on the 10-year. Well, bro, focus harder, my man, because you don't seem that focused, bro. Pois é. Lembra do vídeo do Mark Moss? Me parecia, assistindo o vídeo do Mark Moss, que ele e o Jack Mallers tendem a discordar no assunto que é: será que o plano do Trump de fato está dando certo? Ou será que falhou? A gente vai ter que esperar para ver o desfecho dessa novela. Mas independente do que possa acontecer, se o Trump for bem sucedido no plano dele do xadrez 4D, ou se ele falhou, como eu estava dizendo ao Jack Mallers, isso não impacta a nossa vida, nós que temos o Bitcoin, o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, o ativo neutro, uma commodity neutra, escassa, que tem um papel cada vez mais central e importantíssimo nos próximos passos desse cenário geopolítico e monetário que está se formando no horizonte. Por que eu digo isso? Simplesmente porque o Bitcoin não é uma ação da Magnificent Seven, não é Nvidia, Google, Apple, Microsoft. O Bitcoin não está recebendo há 80 anos, até porque ele não existia, mas não está recebendo esse prêmio desses
as outras nações que exportam produtos industrializados para os Estados Unidos recebem dólares e deixam lá aportado. O Bitcoin sim absorve liquidez excedente. Quando o Federal Reserve começa a injetar liquidez no sistema, o Bitcoin tende a subir. Ele, historicamente falando, foi muito correlacionado com as tech stocks. Porém, os fatores fundamentais, as propriedades econômicas do Bitcoin, as propriedades monetárias do Bitcoin e tudo que vem acontecendo no cenário geopolítico mostram que esse descolamento está prestes a acontecer. Porque o Bitcoin é o melhor destino, é o melhor porto seguro possível para fazer essa tal dessa fuga para a segurança. Historicamente, as pessoas encaravam os treasuries americanos como ativo livre de risco. Agora, como o Jack Mallers deixou claríssimo na explicação brilhante, isso não está mais acontecendo. As pessoas estão voltando a procurar o porto seguro no ouro, mas muita gente está começando a enxergar o que é inevitável que cedo ou tarde todo mundo enxergasse, que é que o Bitcoin é um ativo, uma reserva de valor infinitamente superior ao ouro. Por suas propriedades monetárias, por ser digital, descentralizado, mais escasso do que o ouro, inconfiscável, totalmente portátil, você pode decorar 12 palavras e atravessar qualquer fronteira na face da Terra com todo o seu patrimônio. Então, é inevitável que o Bitcoin tenha um papel pivotal e comece a absorver cada vez mais essa liquidez que estava ali aparcada no S&P 500, em imóveis e por aí vai. A gente vai investigar mais a fundo agora sobre esse assunto. Por que o descolamento está vindo? E eu acredito que ele está acontecendo nesse exato momento e tende a se acelerar cada vez mais. A gente não vai mais observar o S&P subindo, o Bitcoin subindo, o S&P caindo e o Bitcoin caindo como se fossem ativos gêmeos. A gente está vendo um descolamento e esse descolamento vai ficar cada vez mais escancarado para todo mundo que tem 2 olhos e está prestando atenção. Mas eu vou convocar aqui o meu brother Jack Mallers para mais uma explicação brilhante. Vamos lá. So the reason they were so correlated is not because Bitcoin has earnings and trades like a company. It doesn't. In fact, it's a better version of gold. They don't trade similarly, or their correlations aren't so high because they have similar properties, because they have similar value in a portfolio. They trade similarly because they are both smoke alarms for fiat liquidity, for currency debasement. But the stock market is very quickly not becoming that, because they're not catching the permanent bid from excess trade flows. They're not getting the permanent bid from surplus from countries like China. Bitcoin is and will. So I see them decoupling, because I like the NASDAQ. I would not be very long the NASDAQ, because how are you going to replace the flow of capital that is China? That's a lot of money that you're going to have to find a lot of new buyers. That's not going to take a Robinhood Reddit thread to replace China buying the equities in your portfolio. If the new monetary order in alignment around the world is take your money, go home, our country first. We have to focus on local production. We have to focus on manufacturing. We have to make America great again. Then your equity isn't trading at 50 times earnings. It's just not. Bitcoin will still catch that bid though. Because in this world, what do you want to own? You don't want to own some tech company trading 50 times multiple. You want to own a scarce asset. Because guys, here's the game. The game is focusing on my country first, saying we're going to focus on manufacturing. We're going to focus on building real things and exporting them. That's really inflationary, because the only way you can be competitive in producing stuff and selling it is if your currency is weak, if you can afford cheap labor. Guys, think of it this way. How the hell is the United States going to afford to build factories, to localize production of stuff? They're going to have to print the money. They're going to have to print the money. And whether that looks like yield curve control, whether that looks like stimmy checks, if Trump comes out and says, hey, we need 2 million factory workers in the next 24 months. And so the first million that enroll get free tuition, they get guaranteed salary, and they get housing in Texas. That's printed money. They're going to have to print it. Pois é. O decoupling, o descolamento começou.
é inevitável, vai se acelerar cada vez mais, porque essa liquidez que inevitavelmente vai sair das ações, vai sair dos imóveis, está vindo para ativos escassos, o ouro e agora cada vez em maior escala o Bitcoin, porque o Bitcoin é muito melhor do que o ouro. Você pode argumentar, se você for um gold bug que não gosta do Bitcoin, que o ouro sempre foi historicamente dinheiro e foi a melhor reserva de valor, porque era mais escasso que as outras coisas, sempre foi o porto seguro em momentos de crise sistêmica. Sim, mas até a criação do computador pessoal, as máquinas de escrever sempre foram a melhor forma de escrever. E antes das máquinas de escrever, um papel e caneta era a melhor forma. E inovações tecnológicas fazem com que a gente tenha ganhos de produtividade gigantescos e que a gente sempre adote o sistema que é superior tecnologicamente falando. Se você hoje não gosta de inteligência artificial e se recusa a usar o ChatGPT, eu lamento te informar, mas você vai se tornar completamente obsoleto em 5, 10 anos na sua carreira, seja ela qual for, qualquer a sua área de expertise. Ou você aprende a abraçar as inovações tecnológicas e aumentar a sua produtividade, ou você vai ficar para trás, vai ser atropelado. E o Bitcoin, assim, a minha mensagem aqui é: não brigue com a tecnologia. O Bitcoin é uma ideia cuja hora chegou e não há nada mais poderoso que isso, citando aquele ditado famoso. Então, o mercado está se dando conta, inevitavelmente, de que o Bitcoin é infinitamente superior ao ouro, como esse porto seguro, esse ativo livre de risco, essa segurança contra um reset monetário. Vamos agora abordar esse assunto. Vamos investigar alguns sinais claros de que isso está acontecendo, que não é só achismo do Bernardo, que não é wishful thinking, eu não estou aqui expondo meus desejos e querendo que isso aconteça. Não, de fato está acontecendo. E quando você investiga e você cavuca e vê o que vem acontecendo ao redor do mundo, fica cada vez mais claro o que vai acontecer nos próximos meses. Vamos lá. Primeira evidência, como vocês sabem, a gente já fez alguns vídeos, já discutiu isso exaustivamente aqui no canal. Donald Trump, presidente atual dos Estados Unidos, assinou uma ordem executiva que criou o Bitcoin Strategic Reserve. Ou seja, a ordem diz algumas coisas, mas primeiro, que eles não vão vender os Bitcoins que eles já têm, que os Estados Unidos já têm por confisco de investigações criminais, etc. Então eles se comprometem a não vender mais, mas muito além disso, eles estão buscando ativamente formas de comprar o máximo de Bitcoin possível. E quando você vê os discursos e as entrevistas do secretário do Tesouro, do secretário do Comércio e também de pessoas da equipe que, por exemplo, eu vou mostrar aqui o Bo Hines. Bo Hines ele está ocupando o cargo atual de Executive Director, diretor executivo do Crypto Council, que é um conselho focado exclusivamente em Bitcoin e criptoativos. Ele trabalha para o David Sachs, que é o AI e Crypto Czar, lá nomeado pelo Trump. Ele tem um papel central aí de liderar essa investigação de formas de comprar o máximo de Bitcoin possível. Ele recentemente foi no podcast do Anthony Pompliano, a gravação foi feita dentro da Casa Branca e ele teve algumas falas bem contundentes em relação a indicando o que é a visão e a postura dos Estados Unidos com relação ao Bitcoin. Vamos assistir. I think more generally it speaks to President Trump's leadership in this space. You know, he made it very clear on day 3 with an executive order that he was going to be the crypto president. And, you know, that executive order basically outlined several different things. It created the interagency working group, in which I'm the executive director of. And then obviously we have our brilliant AI and crypto czar, David Sachs, who many folks are familiar with in the financial world, obviously with his VC success and everything else he's done in the business community. But you know, this executive order created this working group. It also established some timelines that we had to hit. The first timeline was the 30-day landmark, which required these agencies to basically do an internal audit or review of everything they were touching inside the digital asset space, really looking over those rules and regulations that, you know, oftentimes had been misguided, specifically under the Biden regime. So, you know, we looked at those rules and regs, then we hit the 60-day landmark, which compelled the same interagency actors to provide a list of recommendations, things that they thought that they could do independently in order to deliver on the president's promise to make the United States the crypto capital of the world. And so now we have this 180-day landmark that's on the horizon in which we'll go through these recommendations, we'll comb through all the reports, and then we'll produce, you know, a comprehensive piece of work that'll basically say this is what needs to happen inside of a regulatory framework for the United States to be the crypto capital of the world and promote innovation, allow digital asset firms to thrive here in the United States. And, you know, pivoting to your question about the SBR, you know, the president has made it very clear that we're going to be the Bitcoin superpower of the globe.
He said that repeatedly. Sounds great. It does. It's amazing. And, David and I worked diligently with many others inside of the White House to craft what we thought was the best solution for the strategic Bitcoin reserve. And look, we wanted to recognize Bitcoin for being unique because it is. It's a commodity, not a security. It has intrinsic stored value. It has the immaculate conception, as David likes to say. And, the way that we set this up, we recognized it for what it is, which is being unique. And then we also had the digital assets national stockpile because really we wanted to encourage the innovation that's happening across other ecosystems in the space as well. But we wanted to harness Bitcoin for the American people. We view it as being in our long-term interest to hold on to this asset. We obviously have made it very clear that we want to acquire as much as we can get. I've said that repeatedly throughout my time on the speaking circuit over the course of the last few months. And look, at the end of the day, it stipulates that we have to acquire Bitcoin in budget neutral ways that don't cost the taxpayer a dime. With that being said, I think that we have, as the president likes to say, many high IQ people working on these solutions, and we're going to have countless ideas on how we can accomplish this. And look, we have Secretary Lutnick at Commerce, we have Secretary Bessent at the Treasury, many other great actors inside the interagency working group, and we'll come together and flesh out some of these ideas and really get to the best solution. But we're very confident that we can do so, and we'll start doing that in short order. Vamos lá, pessoal. Vou fazer uma pausa aqui e fazer um desabafo, porque ao longo das minhas conversas com outras pessoas aqui no meio do Bitcoin, eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo é bitcoinheiro feroz, é um maximalista e por consequência também se considera um libertário, tem uma desconfiança gigantesca de qualquer coisa que vem do Estado, e eu entendo, eu concordo com vocês que imposto é roubo, que a gente deveria se proteger das más intenções do Estado dentro da medida do possível, sempre. Mas eu acredito que é um desperdício gigantesco de energia ficar duvidando de cada coisa que acontece, que sai da boca do presidente Trump ou de qualquer pessoa que está ali no time dele na Casa Branca. Porque até o momento, tudo que ele falou e prometeu durante a campanha, ele vem cumprindo. Ele falou que ia soltar o Ross Ulbricht do Silk Road, ele soltou. Ele falou que ia assinar a ordem executiva criando reserva estratégica, ele criou. Ele falou que seria só de Bitcoin, ele deu um susto na gente falando que ia botar Solana, Ethereum e Cardano e sei lá o quê, mas no final das contas ele não colocou, ele separou em duas coisas diferentes. E eles estão aqui falando abertamente com todas as letras que eles vão atrás de formas budget neutral para comprar o máximo de Bitcoin possível. Você acabou de ver um trecho de uma entrevista dentro da Casa Branca com o diretor executivo do Crypto Council falando que ele não tem um limite em termos de quantidade de bitcoins que eles querem comprar, ele quer que seja o máximo possível que eles conseguirem abocanhar. Então, assim, parece que as pessoas têm uma má vontade tão grande com o Estado que elas tendem a ficar questionando e duvidando de tudo que sai da boca dos governantes. Mas se você aposta contra tudo que vem acontecendo, você provavelmente está perdendo bastante dinheiro, porque tudo até o momento, se você apostasse que o Trump estava blefando e não ia soltar o Ross, você teria perdido aquela aposta. Se apostasse que não ia ser criada a reserva estratégica, você teria perdido aquela aposta. Os caras estão falando o que eles vão fazer. Você não se posicionar de acordo, para mim, na minha opinião, é loucura. Eu não estou aqui defendendo de forma ideológica nenhum governo, nenhum Estado, não. Eu acredito que o indivíduo deveria se tornar soberano, comprando o máximo de Bitcoin, fazendo autocustódia e tendo o máximo de desconfiança possível do Estado, porque, como diz o nosso amigo Renato, é uma instituição satânica. Enfim, vou entrar nesses aspectos mais ideológicos aqui. A questão é a seguinte, sejam pragmáticos. Se você tem Bitcoin, se você é bitcoinheiro, você faz autocustódia, você é um maximalista, você quer que o Bitcoin vença, porque você sabe que a consequência do Bitcoin vencer como dinheiro é a gente ter uma sociedade mais justa, com regras justas, iguais para todo mundo, resolver o problema da impressora de dinheiro, criando vencedores, amigos do rei, às custas de pobreza para o resto da população via currency debasement, via inflação que corrói o poder de compra. Então, você sabe que a consequência do Bitcoin vencer é um planeta mais justo, uma sociedade melhor para todo mundo, para os seus filhos, para os seus netos e para todo mundo que você conhece. Por que não usar de todos os aliados ao longo do caminho possíveis e imagináveis? O governo americano, o governo russo, o governo chinês comprarem 5, 10 milhões de Bitcoin não quer dizer nada. Simplesmente vai fazer o preço subir, vai dar um aval gigantesco para que instituições e indivíduos ao redor do mundo que hoje não acreditam no Bitcoin porque não entenderam, investiguem, entendam e adotem, certo?
E isso não vai mudar as regras do sistema. O Bitcoin não vai deixar de ser justo, ele não vai deixar de ser descentralizado se os Estados Unidos amanhã anunciarem uma compra de 1 milhão de Bitcoins. Portanto, eu acho que é uma perda de tempo e de energia muito grande, e ficou claro até em outros podcasts recentes que eu fiz aqui no canal que muita gente de calibre grosso pensa assim, e eu acho que não faz sentido. Deixa os Estados Unidos comprarem, deixa o Trump comprar o máximo de Bitcoin, é bom para você que tem Bitcoin. Fim do desabafo. Pois é, então eu falei aqui um bocado sobre por que o Bitcoin está se tornando um ativo central, cada vez mais importante no cenário geopolítico e econômico global, porque eu acredito que ele vai ser adotado como esse porto seguro, como um ativo de reserva, não apenas por indivíduos, por corporações, por grande capital institucional, mas até pelos Estados-nação. Começando pelos Estados Unidos, que foi totalmente surpreendente, porque a gente nunca esperou que a maior potência global fosse ser tão inovadora. É lógico que é muito mais fácil esperar que venham outros El Salvador, outros países pequenos que estão às margens do sistema e não estão se beneficiando do sistema como ele é, adotem a inovação primeiro. Mas não, os Estados Unidos parecem estar enxergando que o Bitcoin pode ser a salvação deles. E isso é extremamente bullish. Eu não sei como a pessoa pode olhar para tudo isso que está acontecendo e não achar que o Bitcoin vai explodir a qualquer momento para 200, 300, 400, 500, 1 milhão de dólares ainda esse ano, talvez ano que vem. O tempo ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. E o ponto aqui é o seguinte: se os Estados Unidos de fato criarem, seja via Bitcoin Act, tramitando no Congresso com a Cynthia Lummis, senadora, que ganha um apoio cada vez maior, e eles criarem e passarem a lei para comprar 1 milhão de Bitcoins em 5 anos, seja através de mais compras budget neutral, via ordem executiva, via instrumentos de estabilização do dólar que dependem apenas do secretário do Tesouro para implementar as compras de Bitcoin, seja da forma que for, o mecanismo não importa. Mas se os Estados Unidos começarem a comprar e acumular Bitcoin cada vez mais, é inevitável que os outros países sigam o exemplo, porque eles não vão querer ser deixados para trás. Então a corrida pelos satoshis dos países soberanos já começou e é inevitável. Vamos ver um trecho da entrevista do Tim Kotzman com a lenda Adam Beck, quando ele fala sobre adoção institucional, porque outro pilar também gigantesco para esse bull market sem precedentes, que na minha opinião nem começou, são o aumento exponencial da demanda dos institucionais pelo Bitcoin. Da mesma forma que o Michael Saylor foi pioneiro e 5 anos atrás começou a acumular Bitcoin com a MicroStrategy, hoje chamada Strategy, agora nós temos vários e vários outros players mundo afora, inclusive aqui no Brasil, com o Israel e a Melius, que vieram aqui no podcast da entrevista, o Israel e o Diego Collin. É inevitável que cada vez mais empresas listadas em bolsa, cada vez mais hedge funds, fundos de pensão, fundos soberanos comecem a comprar, a acumular Bitcoin para se proteger desse colapso iminente que a gente já tratou aqui no vídeo mais cedo. Vamos ver o Adam Beck. But nevertheless, the early stages of the institutional money is there, and I think it's interesting to talk with people who are plugged in to the innards of the institutional process for investors. Because those investors are seeing that the process takes time. So, they have the ETF rail, they have the indicative regulatory kind of coverage now, the confidence, de-risking, and but what they're saying that, people on the outside are not seeing is that there's a whole process in place where they have to have a playbook, they have to have training, they have to have guidance until their advisors can advise clients, or until their fund managers they've got to develop a model for what allocation they can recommend. So all of these things take time. So I think, there's definitely a lot of interesting things happening by the news flow of the sheer number of financial institutions that have publicly made announcements every week or so, that, over time that will all come into play, and we'll see a third wave of capital coming into Bitcoin. I think the first wave was the retail, very early investors. Second wave was the retail via ETF, and the third wave is the real institutions. And of course, the institutions are a huge amount of capital that's been managed ultimately on behalf of users, but most users don't manage in a hands-on way their investments, or don't really have an investment portfolio other than a pension fund or some kind of, monthly payment into a mutual fund or something like that. So I think that is, the third wave. Plus, of course, the sovereigns now
The sovereign wealth funds are interesting. But if the US does the strategic Bitcoin reserve in a more aggressive way in terms of putting in a program to buy 1 million Bitcoin over 5 years, which is one of the ideas, that will be a whole new ballgame, because then, the other sovereigns, the other countries will have to decide tactically how they respond to that. I think that just brings a whole new price regime. Pois é, você acabou de ouvir da boca do Adam Beck, uma das maiores lendas, dos maiores cypherpunks, o único ser humano que foi citado por nome no white paper de Satoshi. Ele está reforçando a minha tese, a minha leitura de cenário, e está falando que quando vier a adoção institucional, a grande terceira onda, que são as grandes instituições e o capital institucional de fato, não apenas o varejo comprando exposição a Bitcoin via ETFs, quando os grandes players entrarem pesado, os preços vão mudar e vão mudar exponencialmente. Se os Estados Unidos, como estão deixando claro que vão fazer, se eles de fato começarem a acumular Bitcoin via reserva estratégica, os preços vão mudar exponencialmente. E uma outra coisa, para a gente fechar esse vídeo aqui que já está há quase 1 hora, eu estou aqui falando, vocês já devem estar cansados, uma outra coisa que vocês precisam levar em consideração é que cada vez mais a gente vem assistindo conversas, entrevistas, podcasts onde se fala sobre os tais Bitbonds. Eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição, um vídeo no canal sobre os Bitbonds e por que é uma das coisas mais extraordinariamente bullish para o Bitcoin na face da Terra e por que o Bitcoin pode ser a salvação dos Estados Unidos literalmente para o problema da dívida impagável que eles têm. Quando eu vi isso pela primeira vez foi no evento do Bitcoin Policy Institute em Washington DC. Bitcoin, não me lembro agora o nome do evento, não vem ao caso, mas foi uma palestra do Andrew Holmes, que é o CEO da New Market Capital, e ele foi um dos idealizadores desse projeto. Agora saiu o white paper do Andrew Holmes com o outro cara que eu não me lembro o nome agora também, do Bitcoin Policy Institute, onde eles explicam a tese dos Bitbonds nos mínimos detalhes. E uma coisa que passou desapercebida por mim, por incrível que pareça, foi que em fevereiro desse ano, 2 meses atrás, o Brian Estes, lembra do Brian Estes? Eu mesmo entrevistei ele aqui no canal. Ele foi o criador do documentário God Bless Bitcoin. Ele, em fevereiro, foi no podcast da Nat Brunell, que também teve aqui no canal, foi entrevistado pelo Bernardo, falando sobre Bitbonds. Ele também teve a mesma ideia sobre criar os Bitbonds e colocar uma espécie de título do tesouro que compra com uma parcela do dinheiro levantado, compra Bitcoin e dá exposição direcional gradual ao Bitcoin para os seus compradores. E com isso você consegue alimentar um maior apetite por títulos do tesouro, torná-los títulos do tesouro mais atrativos para os investidores, porque agora você tem volatilidade e retornos gigantescos do Bitcoin dentro de um título. E com isso você pode pagar muito menos juros, resolver o problema da despesa de juros da dívida que tem aumentado cada vez mais, está ficando insustentável, e potencialmente com a valorização do Bitcoin, parte ia para o comprador do título, parte para o governo americano. Se o Bitcoin continuar fazendo o que ele sempre fez, historicamente falando, pode ser que os Estados Unidos consigam pagar, quitar a sua dívida na integralidade ao longo dos próximos 20 anos. Eu já fiz um vídeo, expliquei essa tese nos mínimos detalhes. Clica aqui no link da descrição, assiste lá se você ainda não viu. Vale muito a pena para entender os Bitbonds no detalhe. Também vou deixar aqui o link dessa conversa do Brian Estes com a Nat Brunell e vou deixar o link do white paper. Então tá tudo aqui, tudo que você precisa tá aqui na descrição do vídeo, mas vamos lá, vamos ver o trecho do Brian Estes na Nat Brunell. You brought up a stablecoin, you brought up Tether. Stablecoins are providing this massive amount of demand now for US treasuries, and treasuries are sort of what underpin the entire system. For the longest time, they were that risk-free asset, although some watching this might debate if they're still risk-free. But I would love to get into your Bitbonds. Please explain exactly what those are and what your mission is to try to create these for the traditional financial system. Yeah, so to protect the US dollar and to protect our financial system, we need to have a strong demand for US treasuries. And you mentioned Tether and stablecoins provide some of that demand. But another way to increase demand is by offering what's called a Bitbond. And what a Bitbond is, it's basically the same thing as a treasury bond, but there's a little kicker to it. And the kicker is you add a little bit of Bitcoin to the bond. And the reason you want to do that is you want to entice people. You want to create demand for that bond.
And the way bonds and interest rates work, they're inversely related. So if the price of the bond goes up, if you create more demand for the bond and the price goes up, then the interest paid goes down. So if you create more demand for the bonds, then the U.S. government doesn't have to pay as much as interest payments. They could offer a lower interest rate if there's more demand. And Michael Saylor figured this out with his convertible issues. So he's been issuing out debt at basically a 0% rate with no covenants because he has basically a Bitcoin kicker in there. And you could do the same thing with our treasury debt. And so the example I gave in the white paper is that if the US government issued out $100 billion worth of debt in a 10-year treasury bond, a BIT bond, you could take 1% of that. So take 1 billion of the 100 billion, buy Bitcoin with that. At $100,000 of Bitcoin, that's 10,000 Bitcoin that buys. And so when that bond matures, the person, the company, or the owner, the eventual owner of that $100 billion worth of bonds, not only do they get the face value, they get the $100 billion back, but they also get the 10,000 Bitcoin that come along with that. And if they're getting that 10,000 Bitcoin, well, they're willing to accept less than the 4.5% interest rate that current 10-year bonds are paying. You know, maybe they'll accept 0% interest. And if they have the chance to get the 10,000 Bitcoin too. So it's a way to, like I said, create more demand, lower the interest rate that the government has to pay. And in the way the bond market works is that the U.S. Treasury sells the bonds. There's 24 primary dealers that they sell to. It's an auction format. And so, the goal is just try it. Issue out $100 billion worth of BIT bonds with 1% of it backed by Bitcoin and test the market, see what the demand is. And because Michael Saylor has already tested this and he's getting 0% interest, I would think that a U.S. government backed, it's backed by the full faith and credit of the U.S. government. You're going to get your money back, the face value back, plus the pro rata Bitcoin. I think those would sell for 0% interest, and there's a chance they actually could sell above par value, above face value. So it actually generates cash flow to the Treasury. And so the goal is just to have the Treasury try it, and just it's not very complicated to do. And and if we can get 0% interest and get above face value, it basically bails out the debt that we've accumulated over the past 30 or 40 years. Yeah, it would be issued by the Treasury. The Treasury Secretary has full authority to issue out debt, and this is just another form of debt. So it doesn't need congressional approval. It's just a different version of debt. Instead of a bill or a note or a bond, it's just a new version of a bond, and we just call it a BIT bond. Pois é. Vamos recapitular aqui. Talvez não tenha ficado claro para algumas pessoas, mas o cenário está muito óbvio do que vai acontecer, na minha opinião. Você viu o Bo Hines, diretor executivo do Crypto Council da Casa Branca, falando abertamente que o presidente deu ordens para que a equipe procurasse formas budget neutral de comprar o máximo de Bitcoin possível. Ele está falando que tem um período de trabalho em grupo de 180 dias, no qual todo mundo vai levantar ideias, vai aglomerar, acumular as ideias, analisá-las e fazer recomendações e implementá-las. Esses 180 dias ainda não chegaram ao fim. O que você acha que vai acontecer? Já que seres humanos respondem a incentivos e o governo nada mais é do que uma instituição povoada por seres humanos, e o Trump já falou que quer... Tá muito claro, se você vê a mídia, se você vê tudo que o Trump tá fazendo, ele quer, como a gente falou lá no Xadrez 4D, ele quer criar uma aliança global com outros países para isolar a China, ele quer reindustrializar os Estados Unidos, ele quer fechar o gap de desigualdade social e fazer America First e Make America Great Again, e ele quer resolver o problema da bola de neve da dívida. Ele tá constantemente falando que ele vai ser o Bitcoin President, que os Estados Unidos vai ser o Bitcoin Superpower, que ele criou a reserva estratégica, ele deu esse mandato para comprar Bitcoin ao máximo possível
compatível sem aumentar o déficit. E aí eis que surgem algumas pessoas, o Andrew Holmes, o Brian Estes e outros, falando sobre Bitbonds em eventos em Washington DC, em podcasts ao redor dos Estados Unidos, dando as cartas, falando assim, literalmente o que você precisa fazer é criar um título de 10 anos, um treasury de 10 anos, onde 5%, 10% do dinheiro vai comprar Bitcoin. E aí você vai dar direito preferencial até, 4,5% de retorno anual para o comprador do título. E o que exceder isso, em termos de crescimento do Bitcoin, o retorno foi acima de 4,5%, você divide meio a meio entre governo e comprador do título. E em 20 anos, se o Bitcoin fizer o que sempre fez, você pode ver isso no white paper do Andrew Holmes e do Matthew Pine, do Bitcoin Policy Institute, que o link está aqui abaixo, eles conseguem quitar a dívida nacional dos Estados Unidos, que hoje está em 36 trilhões. Tem um detalhezinho. Se ele falou para comprar Bitcoin sem aumentar o déficit, isso aí reduz o déficit, porque como o Brian Estes deixou claríssimo aqui, se agora tem um treasury que dá exposição ao Bitcoin e, portanto, retornos potenciais do Bitcoin, as pessoas não vão exigir os mesmos 4,5% um treasury de 10 anos. Talvez elas exijam 1%, 0,5%, 0% ou até menos 1% elas aceitem pagar para segurar esse negócio, porque essa despesa que eles teriam, esse juros negativo, vai ser irrelevante em comparação ao retorno que eles vão ter com o Bitcoin subindo. Eles vão ter um retorno parcial, né? Uma exposição direcional parcial, só que sem o downside. Se o Bitcoin cai 50%, 60%, 70%, eles não tomam esse prejuízo na cabeça, porque os Estados Unidos são o detentor do título. Então você está basicamente emprestando dinheiro para os Estados Unidos. Ou seja, eu já falei disso nos detalhes aqui no outro vídeo. Está muito claro o que vai acontecer. Ao final dessa janela de 180 dias, muito provavelmente os Estados Unidos vão anunciar as suas medidas para comprar Bitcoin, e eu acredito que os Bitbonds têm um papel central para resolver o problema da dívida impagável americana, que não é mais impagável, ao que tudo indica. O Bitcoin pode ser a salvação. E o que isso significa para você que tem Bitcoin? Literalmente uma explosão de preço, porque agora nós temos institucionais em todos os países do mundo olhando para o Bitcoin com uma outra ótica, encarando não mais como um ativo especulativo, mas sim como uma salvação, como o porto seguro que todo mundo precisa. E os governos ao redor do mundo, incluindo a maior potência do planeta, emitindo dívida lastreada em Bitcoin, comprando Bitcoin a rodo, fazendo o preço subir estratosfericamente nos próximos meses. Eu acredito que até o final do ano a gente vai ver o Bitcoin em centenas de milhares de dólares, 200, 300, 400, eu não vou chutar um preço aqui, porque eu não estou aqui para adivinhar nada, mas eu acredito que facilmente ele vai estar acima de 200 mil dólares. E é por isso que eu resolvi lançar a mentoria de opções, porque pela primeira vez na vida eu tô bullish o suficiente para deixar de lado temporariamente aquele meu conselho de não faça trading, até porque isso não é um trading por si só, a gente não tá entrando num cassinão e seja o que Deus quiser botando dinheiro lá para tomar risco, é um risco controlado. Eu tô usando derivativos, opções de compra longas, que são as chamadas LEAPs. Então são calls bem longas e bem out of the money, um valor bem esticado de preço de exercício, um vencimento daqui a 9 meses ou até daqui a 1 ano e meio. E eu estou montando posições estratégicas com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio capital. Eu coloquei mais ou menos 10% do patrimônio nessas posições, porque eu acredito que, como eu falei, ao final desse ano a gente vai ver um Bitcoin a 200 e pouco ou até mais. E ao longo do ano que vem a gente vai ter um bull market de derreter faces que as pessoas não estão preparadas, elas não estão esperando, e talvez deixe no chinelo os bull markets anteriores, o ciclo de 2021, o ciclo de 17, porque agora pela primeira vez na vida o Bitcoin passou de fase. A gente não está mais falando de meia dúzia de cypherpunks ou meia dúzia de inovadores e visionários comprando Bitcoin com o dinheiro da venda do apartamento da família ou com o dinheiro do salário fazendo DCA todo mês. Não, você está falando de centenas de trilhões de dólares que estão represados em espécies de dinheiro inferiores, e pela primeira vez o nível de consciência da sociedade como um todo com relação à solução que o Bitcoin representa está chegando num patamar onde a gente vai literalmente ter uma adoção em massa. Portanto, se você tem o perfil correto, se você tem mais de R$1 milhão de patrimônio, você está disposto a tomar um risco controlado com inteligência, tem maturidade, entende o Bitcoin, entende tudo que eu falei aqui nessa tese. Se você está aqui até o final, provavelmente você entendeu. E você quiser saber mais sobre essa mentoria de opções, tem um link aqui do formulário para você aplicar. E se você tiver o perfil adequado e eu achar que faz sentido a gente conversar, eu vou te chamar, a gente vai bater um papo, eu vou te explicar qual que é a tese de investimento, como que a gente
operacionaliza essa parada nos mínimos detalhes, passo a passo, e aí a gente começa. Qual é a minha expectativa? Eu tô colocando 10% do meu patrimônio numa posição que tem um risco, pode dar errado, pode ir a zero, eu não enxergo nesse momento como, por tudo que eu expliquei aqui ao longo desse vídeo, mas se der errado, eu perdi 10% do meu patrimônio, eu tenho ainda 90%, eu vou sobreviver. Agora, se der certo, pode ser que eu multiplique todo o meu patrimônio por 3, por 5, por 10, só Deus sabe quanto. Porque eu acho que o Bitcoin é um foguete pronto para decolar. Então, se você assistiu até aqui, primeiramente, muito obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal para receber cada vez mais conteúdo e análises profundas sobre Bitcoin e conversas profundas também sobre Bitcoin. E se você gostou da ideia da mentoria, quer saber mais, se inscreve aqui, preenche o formulário, porque daí eu te chamo, a gente bate um papo e se fizer sentido para os dois, a gente começa. Beleza? Lembrando que não é algo barato, são apenas 20 vagas, eu já preenchi 12 vagas, eram 10, eu estou abrindo mais 10 porque, graças a Deus, todo mundo já foi bem atendido, está todo mundo junto com as suas posições montadas, agora só aguardando a decolagem ser autorizada de fato começar. Então eu ainda tenho 8 vagas para preencher, requer bastante trabalho meu, energia, toma meu tempo, porque eu tenho que fazer passo a passo, eu pego cada pessoa pela mão e faço junto com ela a posição, a análise, o cadastro, toda a burocracia, tudo isso toma tempo. Por esse motivo, são 20 pessoas que vão estar comigo nessa mentoria. Se você quer ser ocupar uma das 8 vagas que faltam, se inscreve aqui, preenche o formulário e é isso. Pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo por 1h15. Eu sei que foi um vídeo longo, mas eu espero que você tenha saído desse vídeo agora com um melhor entendimento, uma melhor leitura do cenário macroeconômico e geopolítico global, porque eu vejo muitos podcasts e muitas intermináveis horas de assuntos passados e largados aqui e ali, mas em português, até agora eu não tinha visto ninguém que conseguisse traduzir tudo o que está acontecendo de uma forma olhando o elefante como um todo, voltando lá para a parábola do começo do vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um abraço. Não se esqueçam que Bitcoin é better money. É isso, falou.